Olá, pessoal, estudantes, aqueles que gostam de estudar história. Hoje nós vamos partir para mais uma aula a respeito da temática Mesopotâmia. A Mesopotâmia, efetivamente, ela abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. Nós vamos observar a partir de algumas características que delimitam como um berço da humanidade. A Mesopotâmia, efetivamente, diante daquele território, houve uma presença em sua região dos rios Tigre e Eufrates, que foi fundamental para que o homem, a partir do desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, pudesse sedentarizar-se e formar também cidades naquele local. Diversos povos habitavam a Mesopotâmia durante a antiguidade. Entre eles, nós vamos destacar alguns posteriormente. Essa região pertence a uma parte do Oriente Médio, predominantemente no atual Iraque, entre dois importantes rios, Tigre e Eufrates. Suas condições naturais, principalmente por causa da fertilidade do solo, permitiram que pequenas aldeias fossem formadas em seu território. A fertilidade do solo era garantida pelo ciclo de cheias dos dois rios que encharcavam o solo com material orgânico e permitia o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. A palavra Mesopotâmia tem origem no idioma grego e significa terra entre rios, em uma menção direta à importância dos rios para aquela região. Então, trata-se de um planalto de origem vulcânica, localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos dois rios predominantemente intensivos com a perspectiva, né, do Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território, efetivamente, do Iraque e algumas terras próximas. No mapa, a gente consegue observar onde fica essa região. É uma região de interesse histórico, geográfico mundial. Nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia, efetivamente, então ela é chamada de terra entre rios por conta, efetivamente, desses dois grandes rios, Tigre e Eufrates. O Crescente Fértil é uma região do Oriente Médio excelente para a agricultura. Tinha o formato de uma lua crescente e seu território possuía um solo fértil. Podemos observar no mapa essa parte vermelha, que pega boa parte do território egípcio, Rio Nilo, e também a região da Mesopotâmia, Rio Tigre e o Rio Eufrates. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades, oriundos de diversas localidades. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Os principais povos: sumérios, amoritas, acádios, hititas, elamitas, cassitas, arameus, que se estabeleceram na chamada região da Mesopotâmia. As principais cidades importantes: Nippur, Uruk, Shahrukin, Agade, Babilônia, Kish, Assur, Lagash, Dur, Isim, Mari, Ur, Eridu. As personalidades históricas da Mesopotâmia: Assurbanipal, o Hammurabi, o Sargão, o Nabucodonosor, o Marduk e o Tiglat-Pileser. Sobre os sumérios, nós podemos identificar que eles foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. A região foi ocupada em 5000 a.C.
pelo povo sumério, que ali construiu as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento, como Ur, Uruk e Lagash. Sua organização política era semelhante a uma confederação de cidades-estado, governadas por um chefe religioso e militar, que era denominado Patesi. Nós tínhamos, na Mesopotâmia, essa organização social. No topo da pirâmide, sacerdotes. Abaixo, aristocráticos. Posteriormente, militares, comerciantes, artesãos, camponeses e os escravos. Os sumérios, eles são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita, aquela que vai marcar o rompimento entre pré-história e história, chamada de escrita cuneiforme. Esta consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete, que imprimia traços com forma de cunha. Possuía um complexo e completo sistema de controle da água dos rios. Na imagem a gente consegue perceber uma tábua de argila que contém a escrita cuneiforme. A linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica. Diante disso, os sumérios realizavam obras de irrigação, barragens, diques, utilizavam técnicas de metalurgia do bronze, eram politeístas. Em cidades sumerianas, tínhamos o venerador e, dentro das suas principais características, são elas: Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Ur, Eridu. Sobre uma outra civilização, temos os amoritas. Com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia um grande e unificado império, que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Os amoritas, povos semitas provenientes da Arábia, edificaram então o primeiro império babilônico. Este povo é conhecido também como Antigos Babilônicos, o que os diferencia dos caldeus, fundadores do segundo império babilônico, denominados neobabilônicos. O soberano que mais se destacou foi Hammurabi, 1728 a 1686, que elaborou um código de leis, chamado de o Código de Hammurabi. O caráter das leis que constituíam o Código de Hammurabi era bastante severo. A pena era equivalente à falta cometida. Sobre os assírios, nós temos, de origem semita, os assírios viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio a.C., passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. As suas conquistas foram além da Mesopotâmia, chegando ao Egito. O centro administrativo do Império Assírio era em Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal, com mais de 22 mil placas de argila. A muralha assíria, como consta na imagem, mostra que o exército assírio era notável e muito cruel com os povos dominados. O alistamento para o exército era obrigatório. Sobre os caldeus, 612 a 539 a.C., aproximadamente, povo de origem semita que se estabeleceu na Baixa Mesopotâmia, no início do primeiro milênio a.C., os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios. Nabucodonosor foi o soberano mais conhecido dos caldeus. O Império dos Caldeus durou apenas 73 anos, pois foi incorporado ao Império Persa. Famoso pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel, governou por quase 60 anos e, após sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. Cultivavam trigo, cevada, linho, gergelim, sésamo, de onde extraíam azeite para alimentação e iluminação, árvores frutíferas, raízes, legumes. A agricultura era a base da economia.
A economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do terceiro milênio antes de Cristo, baseava-se na agricultura de irrigação. Sobre os babilônicos, ainda a astronomia foi a principal ciência da Babilônia. Os babilônicos dividiram o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. A matemática, entre os caldeus, alcançou grande progresso. As necessidades do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento da matemática. Os mesopotâmicos usavam um sistema matemático sexagesimal, baseado no número 60. A medicina, os progressos da medicina foram grandes. Assim como o direito e a matemática, a medicina estava ligada à adivinhação. Sobre a escrita cuneiforme, uma grande realização sumeriana usada pelos assírios, hebreus e persas, surgiu ligada às necessidades de contabilização dos templos. Era uma escrita ideográfica, na qual o objeto representado expressava uma ideia. Na literatura, destacam-se o mito da criação e a epopeia de Gilgamesh, aventura de amor e coragem desse herói deus, cujo objetivo era obter a imortalidade. O Código de Hammurabi foi até pouco tempo o primeiro código de leis que se tinha notícia. É uma compilação de leis sumerianas mescladas com tradições semitas. Contém 282 leis, abrangendo praticamente todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, família, adultério, falsas acusações e escravidão. Código de Hammurabi, vamos pensar lá no seu artigo 25º, 25, no parágrafo 227, consta o seguinte: se um construtor edificou uma casa para um Avlum, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. A arquitetura foi a mais desenvolvida das artes. Caracterizou-se pelo exibicionismo e pelo luxo. Construíram templos e palácios que eram considerados cópias dos existentes nos céus. Na Mesopotâmia, os deuses representavam o bem e o mal. O centro da civilização sumeriana era o templo, a casa dos deuses, que governavam a cidade. Ao redor do templo desenvolvia-se a atividade comercial. O pateci representava o deus e combinava poderes políticos e também religiosos. Os principais deuses da religião mesopotâmica. Nós temos Ishtar, deusa da chuva, da primavera, da fertilidade; Marduk, deus protetor da cidade da Babilônia; Enlil, deus do vento e das chuvas; o Shamash, deus do sol; Anu, deus do céu. Como revisão de todos esses conteúdos, vamos pensar em algumas atividades. As respostas, elas estarão nos comentários desse vídeo. Primeira, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: o mais antigo código de leis escrito, cuja característica é a pena de talião, isto é, olho por olho, dente por dente, é chamado por qual alternativa? Código do Deuteronômio? Código de Hammurabi? Código sumério? Leis draconianas ou lei das 12 tábuas? Pensa aí e depois veja a resposta nos comentários. A 2. Foram os povos que habitavam a Mesopotâmia que desenvolveram uma das mais antigas formas de escrita, usada para registrar seus bens e as transações comerciais. Sobre a escrita desenvolvida por esses povos, é correto afirmar que os escribas usavam estilete para desenhar as letras nas tábuas de argila? A escrita foi desenvolvida na região pelos medos, sendo utilizada também por outros povos? A escrita mesopotâmica foi chamada de cuneiforme porque era feita de sinais que tinham a forma de cunha? A escrita cuneiforme inicialmente representava sons, como na nossa, e eram gravados em tabuletas de argila.
Questão número 3. Os assírios destacaram-se a partir de quê? Pelas suas realizações científicas no campo da astronomia? Pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios? Pelo militarismo organizado e cruel? Pela codificação do antigo direito consuetudinário? Ou pela construção de tumbas monumentais para os seus reis? Questão 4. Com base nos códigos de leis mais antigos da história da humanidade, o princípio de Talião determinava o quê? Ame o próximo como a ti mesmo? Olho por olho, dente por dente? Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta? Todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido? Ame a Deus acima de todas as coisas. E a questão número 5. A extensa área produtiva que abrange as terras desde o Golfo Pérsico, passando pelo Mediterrâneo e atingindo o Egito, região que foi o berço das mais antigas civilizações, denomina-se o quê? Fenícia, Crescente Fértil, Vale do Nilo, Mesopotâmia ou Vale Fértil? Aqui eu deixo a tabela de imagens. Muito bem. Agradeço, gente, o momento que vocês ficaram acompanhando esses conhecimentos. Aquele que ainda não curtiu o canal, curte lá para receber notificações de próximas aulas. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.